Vamos lá, então, capítulo 1 do livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth, Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Ábias, e Ábias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não querendo infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, dizendo: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Tá, então aqui ele vai falar, eu tava vendo algumas coisas sobre isso, eles falam toda essa genealogia aqui para falar sobre a questão da profecia, certo? Sim, eu me lembro. Só que isso aqui... Um detalhe, depois de Salomão, quem é que vem? Perdão, que eu... Roboão. Ah, Roboão, então foi Roboão o nome do filho. Que foi o filho com a mulher Não, Samuel foi o filho com a mulher de Urias. Samuel é Salomão. Não, sim. Não, é verdade. Salomão foi o filho daquela traição de Davi. Depois Salomão gerou a quem mesmo? Porque Salomão teve Roboão. muitos filhos, né? Roboão. Ah, entendi. Foi com Roboão que o reino dividiu, né? Exato. Ficou só uma tribo com Davi e os demais. Não, só uma? Só uma. Que é a de Judá. Ah, sim. Vai, ficou Reino do Sul, Reino do Norte. Entendi. O que você ia falar bem nesse? E aí o que acontece? Esse tipo de coisa, deles falarem também genealogia, isso aqui é costume de beduíno até hoje. Porque eles buscam algum familiar que ele conheceu, um familiar do outro antigamente, para saber se é uma família amiga ou se não é. Então todo esse negócio de falar histórico da família,
Isso aqui é uma tradição daquela região, Uhum. né? E aí aqui, lógico que aqui não foi com esse propósito. Aqui foi com o propósito de falar que a, a profecia foi cumprida e que existiu 14. Então aqui ele tá falando 14, depois 14 e depois 14. Então a gente tá falando aqui de quanto que dá 3 vezes 14? 42? Não. 42. Então a gente está falando aqui de 42 gerações. Desde Abraão, certo? Uhum. Sim. Algum profeta falou disso? Ou não? De números? 42 gerações depois de Abraão. Talvez o Não, o Pedro profeta ele saiba. anunciou, né, a vinda de Jesus, mas ele não teve um profeta que falou Que falou o número. especificamente que seriam É. 42 gerações. Também não estou lembrada disso. Na verdade, Ah. a única coisa que a gente sabe é que o Messias prometido era descendente de Davi. De Davi, isso. Uhum. Então é a única coisa que a Exatamente. Bíblia cita, né? Então, Esse ele tinha também é que ter- um propósito de trazer a genealogia, né? Exatamente. Mostrar Provar- que ele era realmente um descendente. Provar a Entendi. descendência. Um descendente real, né? Porque Tinha que ser família da real, tribo de certo. Judá, né? Então tem toda essa questão da linhagem para É importante ressaltar isso. Porque as é um dos profecias, pontos né? principais. Entendi. Porque Para não mostrar a poderia ser de outra legitimidade. tribo. Não podia ser de outra tribo. Tem que ser a de Judá. Entendi. Beleza. Aí E a aqui não questão faz da menção. Pode A falar. questão da genealogia é mais por costume da época. Você vai ver que não foi só Jesus, mas a Bíblia inteira você vai ver a importância que eles davam para a genealogia. Da genealogia, os nomes. Então, sempre foi muito importante. Aí com Jesus não ia ser diferente. Então, eles É um colocaram. costume, né? Daquela região. A única coisa que pega mais aqui nessa genealogia é que está falando da descendência de José. E José não é pai, né? Então, assim, ele foi um pai adotivo, né? Não foi pai de fato. Mas parece Então, aí que fica... mas parece que pelo lado de Maria também tinha. Não era só José, Maria também tinha ligação. Sim, aí no outro livro, Sim, aí vem por Lucas, Maria. né? Lucas vai Uhum. trazer a genealogia de Jesus do outro lado. Uhum. É que nessa, como traz especificamente José, então tem um problema, né? Aí entra aquela Entendi. questão de se é uma questão de espiritual, se é por questão de adoção, porque o pai adotivo também era considerado um pai, né? Ou se era uma questão de reis, de um reinado, né? Pessoas mais importantes. E aí, no caso, a mulher não era contada que foi colocado José. Então, abre-se algumas interpretações do porquê as duas descendências diferentes. É bem complexo, né? Por isso que eu não me Uhum. foco tanto, porque eu não tenho tanto conhecimento, mas é bem complexo essa questão de genealogia. Entendi. E eu tenho duas perguntas aqui. José não era. Ele não era descendente de Davi? Sim. O Então próprio por que José José, que e ele Maria, não. provavelmente José e Maria eram primos, né? Porque é uma cidade muito pequena. Então, exato, falou muito por bem. isso que a Entendi. linhagem era muito próxima, né? Por isso que Eles bate muito ali. tinham, eles tinham um parentesco mesmo, mas José e Maria não tava me atentando a isso. Por isso que eu lembrei, né? Que eu falei, poxa, mas Maria também é descendente de Davi Uhum. por parte dela mesma, não só de José. Então Jesus é mesmo por adoção e por sangue. Mas Exatamente. Davi, ele era um rei, ele tinha muito dinheiro, certo? Sim. E nada Sim. desse patrimônio foi passando por essas gerações.
Não. Não. É porque conforme o povo de Israel ele foi sendo invadido, ele perdeu Invadiram, muita cativeiro, riqueza, exatamente. invasão, Praticamente toda a cativeiro. riqueza de Davi, de Salomão. Salomão teve muito mais riqueza que Davi, né? Foi tudo Entendi. Praticamente todo ficando pelo meio esse. do caminho, né? Porque Essa riqueza foi sendo levada para outros reis, outros se espalhou. povos Não, mas e se espalhou junto com o povo, né? Isso que é o também. pior de tudo. Entendi. Isso que é o pior. E outra dúvida. Eu acho que é a minha última sobre esse capítulo. Aqui ele não fala que anjo que apareceu, certo? Uhum. Não, ainda não falou. Mas foi Gabriel, não é? Se eu não me engano. Lucas vai Tá em trazer, né? Lucas. Tá em Lucas. É Lucas, exatamente. Mais à frente vai dizer quem é que foi Gabriel. Lucas, capítulo 1, 3, 26. 26. Exatamente. Já fala que é Gabriel. Entendi. Que aí é uma outra Isso uma que questão, apareceu né? para Maria, né? Gabriel. Isso. Para José não é conclusivo. É engraçado porque tem umas feministas que estão colocando que até o anjo perguntou para Maria se ela queria ter um Não filho. acredito. E então a gente também não pode decidir se a mulher tem que ter o filho ou não e tal, né? O que é uma mentira, porque o anjo ele veio anunciar que ela ia estar grávida. Ela já estava grávida, né? Não veio para perguntar se ela queria ser mãe. Não, o anjo chega e já fala: você vai ser mãe, e assim pronto. Não tem essa. Então, tipo, você vê que as pessoas distorcem o que tá na Bíblia, né? Apesar de que nesse livro aqui não fala como que foi, já fala de José. É que foi Entendi. num sonho, né? Mas É Lucas verdade. fala, mas Para José apareceu em um sonho. Uhum. isso. E para Já falando Maria mais de foi José. pessoalmente. Sim. É. Agora, gente, que interpretação maluca, né? É doença. Da Faz parte. Todo mundo que pega a Bíblia vai trazer a sua Adequar a visão, Bíblia à sua própria a, visão, né? a sua visão mundana, os Exato. seus pré-conceitos já estabelecidos e tentar moldar, né? Então, pela Bíblia você faz a teologia que você quiser. Esse é o Exato. problema, né? Entendi. Só que tem o contexto. Então você tem que ter. As pessoas não podem fugir do contexto, né? E aqui é Exato. interessante aqui do texto também, né? Que traz o nome Emanuel. Vocês vão chamar pelo nome Emanuel. Uhum. Deus E aí conosco. fica a pergunta, por que esse nome Emanuel, né? Então eu quero trazer essa reflexão para vocês. Se depois ele foi chamado de Jesus ou Então, Yeshua, eu ou tive sei lá. pesquisando muito. Eu tive pesquisando muito sobre isso recentemente. As coisas que eu vi foram as seguintes, tá? E aí eu tô falando pra vocês com base nas pesquisas que eu fiz. Provavelmente esse nome Emanuel aqui, ele é uma tradução para o nosso idioma do que era no hebraico o nome de Jesus, que ninguém saberia pronunciar aqui. Que era algo perto de Yahusha. Alguma coisa nesse sentido. Esse é o verdadeiro nome. Aí, os judeus criaram um nome que é aquele que deve ser esquecido, que é esse que você falou agora, Pedro, que eu não lembro. Qual que é que você Sim, falou? Yeshua. Yeshua, esse mesmo. Que no hebraico significa aquele que deve ser esquecido. E o Uhum. nome Jesus vem de Iesus, do latim, que significa aquele que é como os porcos. Então, assim, você tem várias coisas, você tem vários significados, né? Agora, não. Todo mundo conhece pelo nome Jesus. Então, nem vale a pena fazer essa ressignificação e tentar falar hebraico, porque a gente não fala hebraico, não adianta. Né? Isso aí eu até estava conversando com o Pedro um tempo atrás, mas eu acho que é interessante para a gente saber o que foi realmente que aconteceu, né? Um ponto de vista mais histórico, mas eu não acho que seja que tenha tanta importância assim, nesse Uhum. sentido. Né? Isso eu estou falando do nome de Jesus.
O nome de Deus é outra história. Esse sim tem muita importância e um significado forte. Mas eu acho que a gente nem vai Então, ver isso no Novo Testamento. mas aí vai ter outros entendimentos de que a própria palavra Jesus é o como ficou em português de Yeshua. E não necessariamente aquele que come com os porcos, etc. Como eu disse, o Rodrigo Silva ele fala sobre isso. E não há problema algum com o nome de Jesus. Ele fala, eu vi esse vídeo dele. Ele fala que não tem problema Eu te nenhum. mandei. Eu É. mandei pra ele também, o Pedro. Ah, Ele fala que não Porque tem problema nenhum porque as pessoas conhecem assim e ele tem esse simbolismo para as pessoas quando pensam nesse nome pensam já naquele símbolo e não em alguém que é como os porcos, uhum. como seria o original do latim. Então ele falou que não teria problema nenhum a gente chamar assim, mesmo porque essa frase não significa isso pra gente, essa palavra, né, especificamente. Uhum. Vocês veem como que dá para aprofundar uma discussão aqui em um capítulo? Então isso Exato. aqui vai longe. Isso aqui vai longe. Como é que a gente vai fazer, hein? A gente vai ler mais um? A gente vai. Não, deixa, essa questão. Eu até abri o original em grego. A palavra Emanuel tá como Emanuel mesmo, não como o Ah, nome é? Jesus. Tá Emanuel. Então, o que quer Isso em dizer grego, mesmo né? Deus conosco? Em grego. E E em aí, hebraico, como que ficaria isso? não, eu tô pelo original que foi escrito original mesmo, o grego, Aham, que remete deixa eu a ver. Isaías capítulo 7, que é a profecia de Isaías, que fala da promessa da Virgem que ia conceber um filho, né? Que aí coloca o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, tem até essa Ah, profecia. Apesar de que os judeus, eles falam que essa profecia era para aquele tempo, não é falando do Messias. Porque a gente tem esse costume, porque o livro de Isaías ele é complexo, né? Ele tem é o que mais tem a profecia do Messias, é o livro de Isaías, com vários capítulos. Então ele traz tanto o Messias que viria acabar com a morte, acabar com o sofrimento, que os animais iam viver em paz e harmonia e tal, como também remete a esse Deus conosco que viria sofrer, né? Só que entendi. o judeu não O, aceita essa interpretação de que Deus estaria aqui conosco e ia sofrer, mas que ele viria para reinar de fato, né? Então seria um Messias, não Deus, mas seria uma pessoa comum, mas com poder de guerra, né? Uhum, entendi. E era muito esperado, tanto que vieram já estava correndo naquela época, que seria mais ou menos essa previsão. O livro de Daniel traz essa data, então já estava meio que esperado que seria essa época de Jesus, que seria no segundo templo, né? Aham. Então, tá eu naquela época. mandei. Eu mandei aí no grupo a tradução no grego. No grego. Aqui da minha Bíblia. Dei uma olhada. Deixa eu ver. Hum, Ah, Muito o bom, nome de viu, Jesus? gente? É que ele isso, fala exatamente. Jeová é salvação. Esse nome Jeová também é um nome, pelo que eu pesquisei, Gabi, ele é um nome bem Hum, ruim para Deus, tá? Ele é hum. um dos nomes que não é, definitivamente. Mas já É, se viu como que é no original, a tradução no original? o nome de Deus no hebraico original é YHWH, que é Yod Rei Vav Rei, que significa, e aí não se sabe nem como se pronuncia isso. Mas seria algo perto de Yavan, alguma coisa do gênero. Yahweh, que significa eu sou.
Enfim. E aí, eu achei aqui do hebraico, né? Emanuel no hebraico, Deus conosco no hebraico significa Imanu apóstrofo El. E El, eu acho que é aquilo que remete ao Elohim. Certo, Pedro? Tô falando merda? Ou tá Não, tá tudo certo. certo? Tá certo. E aí, o Imanu seria a primeira parte. Então, realmente, esse nome aqui faz bastante sentido. O Novo Testamento ele foi escrito em grego ou em hebraico? Eu acho que foi em grego. É grego. Grego. O novo. Mas assim, o nome, né, de Deus, na tradução hebraica, ele fica Yahweh, e é eu sou, que é o que Deus repete muitas vezes pro hebreu, né? Para os hebreus, eu Exatamente. sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. É isso, o nome de Deus é eu sou. Beleza. Entendeu? Pode ter esse significado. Não, não pode. É esse o É esse significado. significado. Não, tudo bem. É o que eu tô falando que existe um nome. Qual é o sentido que eu tô falando? Que existe um nome em hebraico, entendeu? Beleza que esse é o significado, mas é o significado do nome. Porque o nome em hebraico, ele não significa como a pessoa é chamada. O nome em hebraico, ele tem outra conotação para os judeus, que é a conotação de reputação. O seu nome é a sua reputação. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui. A Gabi, ela tem uma horta de boas maçãs. E ela vende essas maçãs e ela é conhecida por vender essas boas maçãs. Aí, tipo, o seu nome em hebraico seria Excelentes Maçãs. Alguma coisa do gênero. Entendeu? Uhum. Então, tipo, Sim. o nome em hebraico ele é a reputação. Ele não é exatamente do que a pessoa é chamada. Mas sim pelo que ela faz. Nossa, mas Pelo que aí, você é conhecido, né? essa tradução de eu sou faz mais sentido ainda. Porque aí é Faz. completo, Sim. né? Simplesmente Deus é. Exato. E Eu vou não, e mostrar ele pra vai vocês descrevendo aqui. mesmo. Eu vou mostrar pra vocês aqui o. Deixa eu ver se consigo virar a câmera. Não dá pra virar. Não sei se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ah, dá pra ver sim, pô. Mas eu não consigo ver. Calma aí. Eu também não, porque meu celular tá no ouvido, né? É que eu tô vendo no computador, então tá grandão. Não sei se eu não vou conseguir, Ali, não. ó. Eu vou mandar um print aqui no. Aqui não dá pra inverter a câmera. Eu vou mandar um print aqui do nome. Pra vocês verem como é que está aqui no grego, tá? Tá. Uhum. Eu vou ver se eu entro no Enquanto vocês Google vão falando aí. Agenda, gente. Eu tô tentando entrar no Google Agenda pra aumentar o tempo dessa chamada. Não sei se vai dar certo isso, né? Mas vai que dá. Manuel. Ah, E Yeshua. Conseguiu ver aí? peraí que eu tô tentando aumentar o tempo da chamada pra gente não cair. Só um minutinho. Eita, né? Agora que eu vi aqui 13 minutos. Ó, eu coloquei como que está o nome aí, né? Tá Emmanuel, no Pronto, eu versículo aumentei. 23. Ó, no versículo 23 está Emmanuel e no 25 está Yeshua. Tá isso em grego. Ah, tá. Immanuel. Tá. Entendeu? Yeshua, porque isso é grego ou isso é hebraico? Isso Isso, é é em hebraico, hein? grego. Não, é grego. E aí É? a gente coloca como Jesus. Entendi.
Nossa, isso parece zero grego, mas tudo bem. Que quer dizer salvação, né? Isso. Tem certeza que isso é Conseguiu? grego? Aham. Isso aí Calma aí, parece deixa eu ver muito hebraico. aqui. Muito hebraico. É, é, não, é hebraico? É hebraico. É, isso é hebraico, hein? É, É porque hebraico. grego, eu não sei ler grego, tá? Mas eu conheço todas as letras. Eu usei muito Não, em eu fui ver aqui. matemática. Tá em Então, hebraico mesmo. Eu tô olhando aqui no site aqui. é, hebraico. Então faz sentido ser Yeshua. Faz muito sentido. Olha que interessante. Mas a gente vai ler 2 capítulos? Ou não? Então, se for um, a gente não vai acabar nunca, porque é uma vez por semana. É, Mas exato. também vai ficar muito longo se for 2 capítulos também, né? Não, acho que não, talvez não fique Não, o longo, capítulo não. 2 é gigantesco. Não, são 52 versículos. Não, 23. outro dia a Esther Você tá me em fez ler um Mateus? que tinha 80. Ah, eu tô em Lucas, desculpa. Muita informação aqui. O computador, a Bíblia, 28. Quem lê pra gente aí? É porque eu gosto de prestar atenção pra fazer essas perguntas que eu tô fazendo, entendeu? A minha função aqui nesse curso é explodir o cérebro de todo mundo. Nesse curso. Nesse curso não, nesse encontro aqui. Nesse estudo. E aí, a Gabi vai ler pra gente? Pedro, Gabi? Oi, tô aqui. Quem vai Vai ler ler o então o número capítulo 2? 2? Eu não Vamos ler que consigo, pelo gente. Eu menos a tô gente lê 2, com né? o telefone no ouvido. Quando Mas eu eu acho tiver que com o fone mas eu melhor, acho que é eu muito, hein? consigo. Pra gente for falar do 2 ainda. É? Eu acho que vai Já ficar vai dar extenso, 10 né? horas? É, porque já vai dar 10 horas. Não, então beleza. Então a gente faz um por encontro Por e mais que demore, mas a gente vai ter bastante tempo, né, de analisar e até Sim, sim. estudar. isso é bom. Por um lado é muito bom. É, E é bom também que nunca vai acabar, né? Então é, a gente é vai verdade. seguir. Toda quarta Deixa vai eu ter. ver. Deixa eu ver no um se eu tenho mais dúvidas então. Uhum. Olha, recomendo uma pessoa muito boa, viu, gente? Vou recomendar para vocês 3 canais, para vocês estudarem os evangelhos, até mesmo o Antigo Testamento, que é a escola Charles Spurgeon, né? Aham. Que é o pastor Jefferson Neto, Você e manda no grupo a vermelho, escola do tá, discípulo Gabi? no vermelho. Ah, tá. No vermelho, é. O azul ele é mais pra gente fazer a gestão desses encontros aqui. O vermelho é pra gente adicionar pessoas próximas que vocês acham que tenham interesse de participar. E tá aqui com a gente, discutindo. Entendeu? Ah, beleza. Até o Fábio, que você falou que ia trazer. Vou tentar, né? Você vê que a discussão aqui é pesada. Ó, Sim. é, eu tenho uma dúvida. Aqui tá Uhum. dizendo o seguinte: e não teve relações com ela até que ela deu à luz a um filho. Uhum. Então ele está pondo um limite nisso. Em várias partes aqui de Mateus, ele vai se referir a algumas pessoas, especificamente 2 discípulos, como irmãos de Jesus Hum. e filhos de Maria. Não, mas não é discípulos. Não são discípulos. Ah, tá. São Beleza, beleza. seguidores. São seguidores, tá. Isso. Mas são filhos mesmo de Maria. De Maria. É, um Legítimo. deles é Tiago, mas não o Tiago que escreveu a Bíblia, mas é um outro Tiago. Uhum. Não é o As Tiago que filhas, escreveu a sim. carta? Não, É, Porque o que eu ouço falar
é que Maria foi virgem a vida inteira. Mas aí é a não visão foi. católica, né? Mas É, a nossa visão é de que teve sim, até porque eles eram casados e depois que Jesus esperou, né? nasceu, eles tinham Nasceu. normal, uma relação entre marido e mulher normal. Por É, isso o que o próprio- anjo diz, né? Que até ela ter o menino, ele não a conheceu. Isso, O próprio Rodrigo Silva falou que ele estudou na faculdade católica de filosofia e ele falou que lá tinha uma discussão se Maria permaneceu virgem mesmo depois do parto. Sim. Ele acha É. até que que a palavra irmão pode ser, sim, primos, e não necessariamente são, de fato, irmãos de sangue de Jesus. Mas eu acredito que seja, sim, irmãos. Por parte Porque- de mãe apenas, né? o versículo 25 vai trazer Jesus como primogênito, né? E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito. Então, Até se Jesus não Onde? tivesse mais filhos, seria unigênito, né? Se Maria, quer dizer. E porque primogênito é o mais velho, é o primeiro de outros. O versículo 25 de que capítulo? Do 1 mesmo. Então, E também tem uma Ah, tá, outra é que aqui na minha corrente. Bíblia tá diferente. Tem uma outra Entendi. corrente que diz que os irmãos de Jesus eram filhos por parte de José, não eram filhos de Maria. Né, então, Exatamente. mas... e outra visão também que o católico acredita que Maria não tinha pecados, né? O que é terrível. Maria não tinha o quê? Não tinha pecado. Pecados. Ela é imaculada, É. né? Eu acho que essa é a Então- pior de todas. Até porque ela, Maria não é assim, né, gente? Você não pode ser qualquer pessoa para dar luz ao Filho de Deus. Mais Não, mas santa. ela se reconhecia como. Exato. Ela reconhecia Jesus como salvador dela. Então, se ela não tinha isso pecado, tudo ela bem. não precisa de salvador. Ela não tem pecado, Exatamente. então ela não passa pela morte, entendeu? E aí também vai contra a ideia de que todo homem, né, todo homem, raça todos- humana, todos Todos são pecaram. destituídos. Exatamente. Já fiz uma anotação da cor amarela aqui que eu vou consultar com meu padre. Ah, sim. Tá o quê? Da cor amarela? Eu tenho vários códigos de cores, que a minha Bíblia tá cheia de... Sabe aqueles marcadorzinho fininho? É um plastiquinho, sabe? É, marcador. tá lavada já. Sim. A Gabi tá na feira. Pode falar, Gabi, que eu vi que você levantou a mão aqui. Vai cair em 3 minutos. Não, beleza. Então, assim, a gente explorou demais aqui o capítulo 1, né? Sim. Eu acho que não tem mais coisa pra falar disso. Certo? Sim, Certo. até o presente momento. Beleza. Então, na quarta-feira que vem, a gente vê o capítulo 2. Quem sabe, a gente já vê o 3 também, que não são 2 capítulos longos. Entendeu? E aí sim. a gente vai fazendo essa administração aí, quando que dá pra ler 2, quando que dá pra ler 1. Tem capítulo aqui em Mateus mesmo, que eu duvido que a gente vai conseguir ler mais de 1, porque eu tenho muitas dúvidas. Entendeu? Aí, realmente, vai ser complicado. Mas eu acho que por enquanto dá, quando forem pequenos, né, os capítulos. Sim. Uhum. Mas é isso, gente. O que vocês acharam? Vocês gostaram dessa proposta de leitura mais crítica, mais pesquisadora? Muito bom. Pra mim está muito bom. Sim. Sim. Vocês concordam com o que eu falei pro meu padre ontem, que eu vou ser o maior desafio dele nas aulas de Crisma? Mas a única coisa que eu discordo disso é como que eu posso explicar? Tenta não se mostrar um desafio. Não, eu já falei pra ele que eu vou ser, né? Agora eu tenho que cumprir. Então. Mas eu não acho bom isso. Minha opinião.
Porque, Não, querendo ou não, é a doutrina deles, né? Já é a teologia deles, não tem não, como. deles não, né? Minha também, né? Eu Então, faço mas parte. aí Mas o você que não você pode concorda. fazer é fazer perguntas para entender e tudo mais, mas não tem muito o que fazer, sabe? Eu não acho que Não seja pode um falar que eu desafio Lutero, concordo, não literal. concordo, porque eu Lutero tô aprendendo, tentou, né? Lutero tentou discordar e você viu no que deu, né? Exato, Então você vai querer discordar também? Você vai exato. gerar uma Não, eu não. revolução? Eu vou colocar questionamentos. E aí eles respondem os questionamentos. Cada um responde Mas é que a gente o já seu. sabe que as respostas vão ser muito de acordo com a teologia católica. Não tem algo que eles vão parar, vão falar, nossa, verdade, né? Nossa, agora estou Realmente. sem palavras. Não vai ter esse momento, porque eles vão ter as respostas com base na tradição, com base na teologia deles, com base na Bíblia deles. Ó, Vai vai ser cair uma aqui, resposta. gente. Sim. Mas é isso, então.